Olá, meu internauta, tudo bom com você? Eu espero que sim, porque comigo está tudo certo. Bem, o vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns famosos que eu já entrevistei e eu vou comentar como foi essa experiência junto com eles. Falar se eu gostei, se eu não gostei, de quem é mais simpático, quem é menos simpático. Vou contar tudo pra você. Então, se você quer saber quem são esses famosos que eu já entrevistei, segura a marimba aí, bora lá. Bem, o primeiro famosa, né, no caso, que eu entrevistei foi ninguém menos e ninguém mais do que Tati Quebra-Barraco. Mais uma vez, quem tá comendo não tá reclamando. Se reclamar, já sabe a história, né? A gente troca o comedor, porque aqui ninguém tá de brincadeira. Meu, eu lembro de ver a Tati, assim, de ouvir as músicas dela quando eu era criança, tipo, quarta série, velho. Então entrevistar ela foi um negócio, assim, meio realização um pouco de sonho de infância, assim. Meu, e quem nunca cantou aquele sucesso de Tati Quebra-Barraco, Boladona? Na madruga boladona, sentada na esquina, esperando eu passar. Com o esquema toda massa, esperando tu chegar pra balançar o seu bolê. Quem nunca também cantou Daco é Bom? Ou quem nunca usou o meme dela? Por que você não vira presidente da República? Por que você não vira aí presidente da República? Pra poder falar isso, linda! Acabou um minutinho de fama? Acabou um minutinho de fama, ela. Eu não tenho um A pra falar mal da Tati Quebra-Barraco, porque ela foi simplesmente maravilhosa na entrevista. Super simpática, chegou cantando, respondeu todas as perguntas que a gente quis e ela tirou foto com todo mundo. Assim, meu, simpática demais. E uma coisa que me surpreendeu muito, assim, na Tati foi que ela é muito atenciosa, assim, não só com o pessoal que tá ali fazendo a entrevista, mas com os fãs dela. Eu cheguei a reparar que, assim, depois que entrevistei ela, comecei a acompanhar mais ainda o trabalho dela e seguir mais ela nas redes sociais do que antes. E, assim, eu vi que ela tem um carinho gigantesco, assim, pelos fãs dela. Ela é muito conectada com os fãs e é uma artista que merece todo o reconhecimento. Inclusive fez aí uma música com a Lia Clark, que é maravilhosa. E a Lia Clark é a segunda artista aí que eu vou comentar sobre, né? Bem, Lia Clark. Quem nunca dançou Trava Trava na balada? Trava, 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 trava. Chifrudo, hit do carnaval. Estou ali aqui no baile, vou mandando proceder. Tô traindo meu marido, ele que vai se fuder. Chifrudo, aceitar, eu sou gostosa. Bem, a Lia Clark, quando eu conheci a Lia Clark, eu fiquei um pouco em choque, eu confesso, porque eu não sabia que ela era tão alta daquele jeito. Eu não sou baixo, eu tenho 1,83 de altura, eu tô acostumado que geralmente as pessoas são mais baixas do que eu, ou da mesma altura, mais ou menos, né? Mas quando eu entrei no camarim, que eu vi a Lia Clark, eu fiz tipo, oi? Ela realmente é bem alta e isso, eu fiquei tipo, nossa, velho, eu não sabia que você era tão alta assim. Mas a Lia Clark também é um tipo de artista, assim, muito conectada com os fãs dela e eu achei ela, assim, sensacional. E eu curti mais ainda ela depois também da entrevista e virei, tipo, um mega fã dela depois da entrevista que eu fiz com ela. A gente fez a entrevista, a gente conversou. Eu lembro que no dia da entrevista eu tava acompanhado com meu pai. E ela viu que era meu pai, eu comentei com ela que era meu pai. E ela achou o máximo meu pai na entrevista e entrevistar uma drag queen. E aí ela, tipo, gostou muito disso e ela ficou, tipo, muito interessada. Então a gente conversou aquele dia e tal. E depois ela foi fazer o show dela. No dia seguinte eu fui num evento que era a abertura da turnê da Manu Gavassi. Que eu também ia fazer uma entrevista com a Manu Gavassi, mas isso é outros 500 que depois eu comento. E ela tava lá, Lia. E ela passou pela minha mesa, ela me cumprimentou meu pai, cumprimentou os meninos também que estavam comigo fazendo a entrevista. E assim, super simpática. A gente foi depois pra um after ali, ficou conversando, trocando umas ideias, assim, maravilhosa, tipo, sensacional. E aí, depois de tudo isso, eu fui ainda cobrir o Milkshake Festival junto com os meninos. E a Lia Clark tava lá, e quando ela viu que era eu e o pessoal que ia fazer a entrevista, nossa, ela ficou super feliz, veio correndo, abraçou a gente, perguntou do meu pai, como que tava. E assim, o pessoal ficou assim, até olhando, falando, nossa. E assim, ela é uma pessoa assim, super legal, assim, você trocar uma ideia, ela, meu, sensacional. Eu adorei conhecer a Lia Clark, de verdade. Eu me tornei, assim, muito mais fã dela e da Tati Barraco depois que eu entrevistei as duas e vi o tipo de pessoas que elas são, assim, sabe?
sensacional. Eu simplesmente adorei e desejo todo o sucesso do mundo, tanto pra Lia quanto pra Tati Barraco, que são pessoas, assim, fodas pra caramba. Bem, uma outra pessoa que eu entrevistei foi a Manu Gavassi. Eu entrevistei a Manu Gavassi primeiro numa coletiva de imprensa do novo CD dela. Você sabe, eu sou muito pra você. Na coletiva de imprensa é aquele negócio assim, né? Todo mundo pergunta, então todo mundo tem a sua vez e, assim, o artista responde. Eu perguntei 2 vezes, ela foi, assim, super legal, assim, nas respostas que ela me deu. Eu achei ela, assim, uma pessoa bem inteligente mesmo. Mas a segunda vez que eu entrevistei foi nesse dia que eu reencontrei a Lia Clark, né? Que foi na abertura da turnê dela. E assim, infelizmente eu não tenho foto pra mostrar deu com a Manu Gavassi. Eu tenho só a foto na coletiva e a foto na porta, né, do show dela. Por quê? Porque é o seguinte, infelizmente a produção dela matou a nossa entrevista. Não só a nossa, mas a de todo mundo. Porque falaram pra gente que a gente ia ter um tempo exclusivo pra fazer essa entrevista, pra ficar legal. Então a gente iria pro camarim dela fazer essa entrevista. Só que na realidade, de última hora, mudou e a gente não foi pro camarim, a gente foi pra aquele after que eu comentei. Então naquele after, no meio da festa que tava acontecendo ali, pós-lançamento da turnê dela, todos os artistas lá conversando, comendo, bebendo, a gente também comendo e bebendo, né, porque somos meros mortais e eu adoro comer em festa. E aí no meio daquele vucu-vucu, a entrevista era ali, então tipo, ficou horrível. E era um negócio assim, muito rápido, você não tinha tempo de fazer nada, não tinha tempo de tirar uma selfie com ela. Então, infelizmente, a produção matou a gente nesse quesito. Então, tipo, a gente fez as perguntas, eu juro pra você, a gente tinha 10 perguntas pra Manu Gavassi. A gente fez as 10, não deu 1 minuto de entrevista. Pra você ter ideia de como foi corrido, e era assim, acabou, tchau. Mas a Manu Gavassi, pelo menos assim, por essas 2 experiências que eu tive com ela, de contato com ela parece ser uma pessoa, assim, bem bacana. Bem, os próximos artistas, na realidade, são uma banda, que eu adoro muito, que é a banda O. Essa pista tem uma sauna escura, sinto a gota de suor na nuca, desce até evaporar, sobe o vapor. Que infelizmente no carnaval vai nos deixar. É uma banda, assim, que eu tenho um carinho gigantesco. E eu sempre quis entrevistar a banda O. E no Milkshake Festival eu tive essa oportunidade maravilhosa de entrevistá-los. E assim, foi sensacional. A gente chegou no camarim deles, eles foram lá, cumprimentaram a gente, abraçaram, conversaram um pouquinho. E aí depois a gente começou a gravação, eles também responderam tudo que a gente quis, assim, super simpáticos, super legais, extrovertidos, brincalhões. E eu simplesmente amei essa experiência. E lógico que também eu tirei foto ali do lado do David, porque ele é meu crush eterno. Então, David, se você estiver vendo, você é meu crush, tá bom? Beijo, me liga. Sério. Bem, essa próxima artista provavelmente foi a pior entrevista que eu fiz na minha vida, assim. Porque eu estava nervosíssimo, tipo, tremendo na base real. Bem, o Milkshake Festival foi, assim, um marco pra mim, porque eu entrevistei artistas que eu queria entrevistar muito. E um deles foi a Pabllo Vittar. A maravilhosa Pabllo Vittar, que eu gosto pra caramba. E eu falo que foi uma das piores entrevistas que eu fiz, porque você vai entender o porquê. Todo mundo daquele festival queria, obviamente, entrevistar a Pabllo Vittar. Então ela foi muito cogitada. E o tempo de entrevista, quando um artista é muito cogitado, diminui. O tempo de entrevista real eram 5 minutos de entrevista. Mas aí chegou na hora, o tempo de 5 minutos viraram 2. E nesses 2 minutos você tinha que montar o seu equipamento, fazer a entrevista, desmontar o equipamento e tirar selfie com ela se você queria. E obviamente que bateu aquele desespero. Pô, 2 minutos pra fazer tudo isso? Mon amor, eu vou ter que fazer milagre aqui, né? Mas aí beleza, chegou lá a Pabllo, cumprimentou todo mundo, foi pra posição dela, beleza, aí começou as entrevistas. Eu era o terceiro que ia fazer a entrevista. Só que eu estava muito nervoso porque eu sempre fui fã da Pabllo Vittar. Eu sempre acompanhei o trabalho dela, então quando você vai entrevistar alguém que você já é fã, juro pra você, bate um nervosismo em você que você não consegue falar. Eu juro pra você, eu tremia muito. Você tem ideia? Quando chegou a minha vez, a Pabllo veio me cumprimentar e eu não cumprimentei a Pabllo. Gente, me bate um arrependimento disso até hoje, de eu não ter cumprimentado a Pabllo. Rapidinho, só um minuto. Você pode contar pra gente. Você é do...
Aí depois eu me liguei, quando ela colocou o microfone, eu me liguei e eu falei, ai, Pablo, desculpa, eu sou o Daniel, sou do portal tal, desculpa porque a gente só tem realmente 2 minutos de entrevista e eu tô, tipo, muito nervoso porque eu sou muito seu fã. Aí ela deu risada, me abraçou, falou que não tinha problema, que entendia isso porque ela já tinha feito isso com outros artistas também. Mas beleza, aí foi começar a entrevista, gente, que vergonha. Foi começar a entrevista e eu gaguejava toda hora, eu não conseguia terminar a fala, pra você ter ideia, tipo, um horror, não terminava a fala. E aí ela percebeu que eu tava nervoso por causa dela, porque eu era fã dela. Aí ela colocou a mão assim no meu ombro, olhou pra mim e falou assim, bebê, relaxa, respira, vai. Solta o ar. Aí eu fiz, aí eu me acalmei um pouco e consegui prosseguir aí com a entrevista e deu tudo certo, graças a Deus. E consegui tirar fotos aí com ela, que nenhuma saiu boa, toda saiu embaçada. Pra você ter ideia do quanto eu tremia, é só você ver a melhor foto que eu consegui com ela, que foi essa, que está completamente embaçada. E as outras, então, mon amor, tá só um borrão mesmo. Parece que eu peguei a foto, taquei no Photoshop e passei um blur, assim, de tão borrada que tá. Pra você ter ideia do meu nervosismo a entrevistar Pablo Vittar. Mas pelo menos eu posso colocar que entrevistei Pablo Vittar no meu currículo. Bem, eu entrevistei também uma outra banda, uma banda gringa, que eu comecei a pesquisar e eu vi que eu conhecia, mas eu conhecia, tipo, por música e não pela banda, que foi... Eu tenho que pegar o nome porque eu não sei pronunciar isso real, gente. Heimas. É um negócio assim, gente. The Heimas. Tá aparecendo o nome aqui embaixo? Se você souber pronunciar isso daí, você me fala, porque toda vez que falam o nome eu acabo esquecendo como se pronuncia. Bem, é uma banda de rock estrangeira. Então pra mim, assim, foi muito importante, muito legal entrevistar uma banda de rock estrangeira, porque sai um pouco do nicho, né? Que eu tô acostumado a entrevistar, que é pop e funk. Assim, entrevistar alguém de outro país, testar o meu inglês ali, pra mim foi, assim, sensacional. Pra mim foi uma experiência do caramba, porque foi onde eu pude, tipo, me testar como entrevistador e eu me saí bem e eu curti pra caramba. E sem falar que os caras são sensacionais. Eu adorei entrevistar eles, porque eles são, tipo, muito descontraídos, são muito alegres. E assim, sem brincadeira, foi a melhor entrevista que eu fiz, foi com eles. Porque pelo simples fato do seguinte, a gente chegou no hotel deles, a gente subiu lá pra como se fosse um espaço onde tem eventos naquele hotel. E eles estavam num lugar separado. E aí a gente entrou onde eles estavam. E assim, geralmente, quando você vai fazer entrevista com alguém, você tem um tempo que você pode fazer. E geralmente o produtor, ele pega as suas perguntas antes pra ver aquilo que você pode perguntar e aquilo que você não pode perguntar. Com eles, a gente não teve nada disso. Ninguém leu nada, simplesmente falaram assim, entrem, façam as perguntas que vocês quiserem. O tempo que vocês precisarem, tá tudo liberado. Então, assim, a gente ficou tão à vontade que foi, assim, algo super legal, porque a gente pôde falar sobre o trabalho deles, a gente pôde brincar com eles, a gente fez até um jogo ensinando algumas gírias pra eles, umas gírias gays que eles, assim, adoraram. Foi uma coisa, assim, muito, muito legal mesmo, assim, de tempo, de disponibilidade que eles estavam pra gente, que eu simplesmente adorei. E depois também dessa entrevista eu comecei a acompanhar mais o trabalho deles, assim, e seguir eles nas redes sociais. Então, assim, foi muito legal, assim, pra mim essa experiência, porque foi minha primeira entrevista, assim, internacional, então eu curti pra caramba. Então, internauta, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessas histórias aí que eu contei. Espero que você tenha conhecido um pouquinho mais do que eu faço por trás desse meu canal. Espero aí que você também tenha se identificado aí com alguns artistas, que você goste aí de algum deles. Se você quer que eu tente entrevistar algum artista, deixa aqui embaixo nos comentários, que aí eu vou começar a tentar trazer esses artistas também pro meu canal. E é isso, se você gostou do vídeo, curta, compartilha aí com seus amigos que gostam desses artistas. Não se esqueça também de se inscrever no meu canal, que é bem importante, e acionar o sino para receber as notificações de todos os vídeos novos. Então é isso, eu fico por aqui. Um beijo pra você e see you soon.